Degas, lá do Paraná, pede para ver com você aquela parte racional que fala acima do racional superior, o tribunal racional, acima do tribunal racional, a justiça suprema a tudo e a todos, acima da justiça suprema a tudo e a todos, o contencioso universal, e acima do contencioso universal, a voz suprema de outro fundo. Se essa hierarquia, as energias são diferenciadas e há uma hierarquia igual uma hierarquia aqui embaixo, soldado, cabo, sargento, coronel, etc. Pensa uma hierarquia apontada de baixo para cima. Vou te explicar. Presta atenção. Na descida da planície, que é a planície. Na descida da planície, só essa descida da planície, formou várias divisões. Só na descida da planície, formou várias divisões. Como o pai fala lá na terra, fala na terra. Atmosfera, estratosfera, helosfera, menosfera, estratosfera, astral superior, mundo racional. Veja bem, tudo isso aqui é a parte racional. A planície está intacta, nem transformou. Não tem nada com elétrico e magnético. E a planície intacta, só nessa descida da planície formou essas divisões. E todas essas divisões são habitadas por seres de energia, habitando o mundo dos ficou na descida da planície, sem a planície transformar ainda, ela só desceu. Mas ficou essas divisões. São habitados por seres de energia habitados no mundo racional. Conforme a planície foi descendo, a própria planície, perdendo virtude, sem transformar, só perdendo, formou essas divisões. E na descida da planície, os habitantes foram ficando por aí, nessas divisões. Aí formou uma hierarquia, contando de baixo para cima. Atmosfera, estratosfera, helosfera, menosfera, estratosfera, atmosfera e tudo racional. Aí depois, contando o racional superior da Terra, que veio depois, é racional superior da Terra, você tem que completar. Porque tudo isso aqui é a parte racional, ele fala da parte racional. Racional superior da Terra. Acima do racional superior da Terra, superior racional. E é o racional superior. Acima do superior racional, tribunal racional. Acima do tribunal racional, justiça suprema e a todos. Dando acesso ao bem de Deus. Aí acima da justiça suprema a tudo e a todos, o contencioso universal. Então vai entrar nosso privilégio. Do contencioso universal, acima do contencioso universal, a voz suprema de outros mundos. Já é lá para o mundo racional. Então formou essa hierarquia. Parte racional. Isso aqui ainda é a parte racional. E a planeta está intacta ainda, nem transformada. Aí ficou a atmosfera. Quando a planície, quando esses habitantes em cima da planície começou a perder as últimas virtudes, ela estava tão fraca que não conseguia subir. Aí ficou na atmosfera. E para ganhar força foi acumulando uma na outra. As virtudes foi acumulando uma na outra para ganhar força.
Aí formou um foco de luz. E esse foco de luz, com o tempo, começou a esquentar. Daí surgiu o Sol, na atmosfera. Foi uma divisão feita pela planície, na descida. Aí ficou na atmosfera o Sol, a Lua, as estrelas, que já é a transformação da planície. Ficou envolvido. A planície que virou terra, envolvido na atmosfera, o Sol, a Lua, as estrelas. E tudo isso aqui. Os habitantes do espaço veio mais tarde, que é a evolução da matéria. A evolução da matéria veio os habitantes do espaço, que hoje é. Então formou essa hierarquia. Aí depois a ciência bem adiantada, como a gente aprende, né? A ciência bem adiantada, a planeta já transformada em terra, nos países aqui em cima, aí a ciência acha que a Terra é formada só pela rocha, pelo sol, pela água, pelo ar. Em todas essas partes se encontram seres vivos. Mas aí é aqui na Terra. Em todas essas partes se encontram seres vivos. A rocha, o sol, a água e o ar. Aí forma o ambiente físico da ciência. O ambiente físico. E os seres vivos formam um ambiente biológico. Um ambiente físico, um ambiente biológico. Só que todas essas partes influem uma na outra. Influem uma na outra. Que formam o que a gente chama de ecossistema. Aí fica uma coisa ligada na outra. Esse é o estudo da ciência. Por isso, na cultura racional, você tem condições de agir como um cidadão consciente, com plena autoridade de preservar o planeta. Você sabe que você tem que preservar. Então ele vai falar, só seguir as orientações nacionais. Vai estar sempre cobrando, estuda, vence, só estudar, vence. Então formou só na disciplina, quer dizer, formou uma hierarquia. Então a planície, quando saiu do mundo nacional para vir descendo, os habitantes de cima, quando chegou aonde é hoje o astral inferior, um pedacinho da planície se desprendeu. Só na descida da planície. Esse pedacinho se desprendeu dos habitantes aqui em cima. Aí esse pedacinho ficou com o astral inferior e a planície desceu. Aí formou o astral inferior, quer dizer, maior do que as outras divisões. Porque ficou um pedacinho da planície lá, dos habitantes em cima. Mas só que eles paralisou o seu progresso. Eles pararam. Aí transformou no que é hoje energia elétrica. O habitante do astral inferior. Tem uma aqui, está sempre aqui. Que é o velho. Ainda não. Então, eles são habitantes do astral inferior. Então ficou nesse pedacinho. E desprendeu da planície. E a planície ficou aqui mais intacta, sem transformar. Aí, com o Sol, que foi formado pelas desse, é que foi saindo da planície a receita. E virou terra como a gente estava. A gente explica como está resolvido. Aí formou a terra nos países. Então formou essa divisão. E tudo isso aqui é a parte racional. Antes de transformar isso aqui. Agora hoje não, porque é muito tempo já a atmosfera está bem poluída, porque a poluição da Terra ficou lá. Mas no início era só o Sol na atmosfera. E hoje está envolvido. Aí depois, com a evolução da matéria, os habitantes do espaço vêm aparecendo. Aí depois de muito tempo, a planície aqui, as divisões feitas, o astral inferior, depois de muito tempo, a turma saiu do mundo racional para vir acompanhando a deformação. E a planície está lá embaixo. Eu vi essa turma
Aí foi chamada a atenção pelo raciocínio superior. Não vai não, fica aqui. Mas eles também fazendo uso da liberdade, ter liberdade, e viu os outros que desceu, deu embora. Vieram acompanhando. E são hoje os que se materializam com máquina com raciocínio. Aí ele veio acompanhando, para mim já estava lá embaixo. E eles veio acompanhando. Só que ele não se extinguiu. Mas foi perdendo virtude. E as virtudes dele deu causa aos planetas. Aí ele ficou lá embaixo, perdendo virtude. E formou os planetas na estratosfera. Faz virtude desse. Ele formou uns pontinhos, as virtudes. Aí com as virtudes da deformação da água e da terra, que já está ambientada, esses planetas saíram da estratosfera e vinham para a atmosfera, recebia a carga da terra. Formou o que a gente vê hoje, esses planetas parecidos com a terra. Mas ali ele recebeu a carga da terra. Os planetas virgens, feitos pelas virtudes desse aqui, estão lá em Paco. Mas são planetas virgens, feitos pelas virtudes desse, que vieram acompanhando a deformação dele. Aí está lá, tranquilo, lá embaixo. E a terra se formando, depois monstrinho, como a gente está sabendo aqui. Aí depois que entrou o rosal da vida, e formou a natureza também as energias eletromagnéticas, formou na atmosfera, e ela ficou assistindo, vendo ali as coisas, e a pessoa que tem noção, já estava tudo pronto, sol, lua, estrela, terra, água, tudo pronto. Aí ela começou a ter noção das coisas. Aí começou os monstrinhos, e ela olhando aquilo ali. Depois ela foi recebendo orientação do racional, e o pai simplifica para não complicar. Astral superior e aqui a terra. A explicação dele, muita dele, para não confundir. Ele põe lá na capa da obra, mas não explica muito não, para não confundir a gente. Aí ele explica na treca ele fala dessas divisões. Mas uma pessoa não presta atenção, está achando que é daqui mesmo, não vai levando. Aí você tem que ler os mil livros, depois você vai separando uma coisa da outra. Você vê que a coisa não é dentro do marido, está ficando não. Por isso que o troço é complicado. Quando você vê a atmosfera, tudo isso que é hoje, é muita coisa. O pai pegar e ligar. Então ele respeita tudo. E acabar tudo isso aqui, voltar no nacional, todo mundo lá sabe o que aconteceu. Aí nunca mais vai acontecer, porque a vida é lá. A vida é no mundo nacional, não é? Você pegou no livro e começa a ver, o pai já está falando, se ele for da consciência do mundo racional, você diz, puxa vida, é direto. Assim. E ele está formando um clima nacional. Ele está sempre mostrando que não daqui, porque ele está envolvido na matéria. Você fechou o livro, você está envolvido na matéria. Você pegou o livro, lá vem ele com o clima racional. Você sonda isso, sonda aqui, você viu, você se conhece. Porque a vida é lá, não é aqui, cara. Sempre não existe. Isso aqui não existe. Mas a gente acha que existe. Por isso está aí aparente. Mas a vida é lá. Quando isso aí acaba voltar para lá, não fica mais lá acontecer. Aí você pega no livro e vai estar sempre falando. Você está isso, você está aqui, está sempre puxando a gente. Aí ele mostra, deixa você bem envolvido no clima racional, aí que ele fala uma coisa e você está precisando e ele fica até alegre. Mas sempre está falando isso, porque ele já deu uma pincelada na origem da humanidade, depois vai explicando. É a mesma coisa, nós estamos no clima da Copa. No clima da Copa, jogo, você vai falar de política? Você tem que falar da Copa. Assim é nós desenvolvendo o raciocínio, o nosso clima é racional. Você está sempre falando do clima racional para você se envolver e estudando. Mas fechou o livro, vai fazer isso, sabe? Por causa da matéria, tem muita coisa. Se deixar, aí não você nem lê. Você nem lê. Porque está tão envolvido na matéria, o tempo vai passando. E tudo passa com o tempo não espera.
E se não esperar, você vai para as praças inferiores e vai sofrer mais ainda. Isso não vai dar para água, não. E a gente acha bem enjoado. Achando que está sabendo o que está falando. Então, essa é a vida nossa. Não. Os habitantes que pararam no astral inferior, com o tempo, se transformaram em energia elétrica. E esse pedacinho de planície que lá está intacta ou se transformou? Porque está muito tempo. Tá. Uma planície. Tem como lá embaixo, a terra. Tem planície intacta. Mas essa planície está segurando a terra e regulando a ninguém se afogar. Então, essa visão que você vê aí, não é essa visão. Porque essa visão que você vê a terra, essa visão é tirada de cima para baixo. A terra é assim, ó. Você tem que imaginar a terra, ela é oval e como um cogumelo. Então aqui embaixo tem a planície, regulando isso. Então essa é a visão da terra. Como todo mundo está aqui em cima, tudo que você fez, máquina, fotográfica, câmera, tudo eletromagnético, está sempre envolvido no campo. Então não vai saber nunca disso aqui, não vai ver nunca isso aqui. A própria visão do ser humano é daqui. Você não consegue enxergar outra coisa, você enxerga isso aqui. Aí conforme se sobe, a visão é ver a terra assim. Quanto mais sobe, mais redonda você vê a terra. Aí você pega essa imagem que foi tirada de cima para baixo, você lê, você vê assim, estudando. Aí você põe o sol aqui, aí você vê a terra e o sol, mas não é essa visão. E a visão é só a terra, o sol está mais para cima. Isso. Mas você pega esse livro de geografia, você vê lá, está na prova, que é a visão tirada de cima. Você está vendo assim, aí eles colocam o sol aqui, para explicar uma versão que nem é. Aí você fica terra, sol, você vai aí no primeiro volume, tem, né? Todos os livros da obra tem. E é a visão dos astronautas que ficam em cima na estação espacial, por isso que passa essa visão para quem está aqui, que é redondo, né? Eles tiram a foto, mandam a foto, a terra é azul, a terra é isso, a terra é aquilo. Aí fica lá. Aí confundo eles, porque quando eles estão em cima, ele, às vezes ele olha assim, ele, em vez de ele ver a terra lá embaixo, ele vê a lua lá embaixo. Confunde. Aí ele não sabe explicar. Porque eles estão perdidos no espaço. Aí se baseia pelas fotos. Quando eles aproximam, eles estão vendo a terra. Ele vai aproximando, aí a visão vai vendo assim. Em qualquer lugar, qualquer país que ele sair, ele vai ver assim. Então nunca ele vai ver as bordas. E as bordas ainda tem planície segurando. Então não vê, não consegue, você não só vê matéria. E a matéria precisa transformar em matéria para poder absorver. Com a vivência da gente, da eletromagnética. E essa matéria escura que existe entre o vácuo, o Sol e a Terra, ela é composta de... Não, tudo isso aí é da Terra. As virtudes da deformação da água e da Terra vai subindo e vai acumulando. Vai acumulando, mas fica tudo na atmosfera. A atmosfera que está envolvida, a Terra, com essa definição que foi feita pela ciência. A planície, quando ela foi descendo, ela foi abrindo o caminho. Ela abriu esse caminho, mas ficou assim. E ao lado, assim, é revestido pelo fluido racional. Então não tem como o elétrico estar caminhando. Saber nada. E se você abrir a evidência, você vai ver que tem tanta coisa aqui que o pai não fala, que está na atmosfera, que está na estratosfera, porque o ser humano não tem função de entender. Nem ver, nem ver. E agora? O Gonçalo fala que, eu falo assim de hierarquia, né? Aí ele fala que a atmosfera consegue ir de uma para outra.
Aí eu quero saber. Triangosfera. Triangosfera. Eu queria saber o seguinte: tem duas perguntas, meu irmão. Se triangosfera seria o tipo velho da montanha, onde essa água está inferior, vem para cá, como é a triangosfera, ou de uma mudança de classe? É aqui na atmosfera. Triangosfera é passar de um corpo para outro, mas na atmosfera. Dá um exemplo. É um corpo transformando em outro. Ah, mas Uma coisa eu- virando outra. É uma Ah, transformação. isso que eu tenho, pastor. É, mas vai dar do espaço. Não é da Terra. É os que estão na atmosfera. Aí vem a triangosfera, que é a transformação de um corpo para outro, no espaço, porque nada dá. É, mas continua invisível para o ser humano. Antigamente, né, quando eles falavam, só falavam da triangosfera, não tem nada disso. Não, está misturado. Atmosfera, estratosfera, estão misturando com triangosfera. Triangosfera é a transformação. E é o seguinte, cara, a energia solar é poderosíssima, né? Muito poderosa. Mas a gente sabe que qualquer coisa fora do estado natural, por menos que fique, se prejudica muito, um pouquinho. Por exemplo, tem 100 anos que essa imunização está aí, o estrelato nacional está aí, e não deixa de ser teu prejuízo. O que seria um prejuízo para esses seres? É, quanto mais tempo ficar aqui, mais radiação. Para eles também. Quando se voltar para o mundo racional, agora os habitantes do mundo racional, eles vêm só fazer a propaganda, eles vêm, aí eles ficam na atmosfera. Só que eles, isso aí não prejudica nada. Porque para prejudicar é muito tempo fora do mundo racional. Com 100 anos, não 100 anos, 200 anos, 300 anos, não é nada para ele. Mas se ele fica você tem uma noção do quanto que é antiga a Terra. Vai falar 21 eternidades, cada eternidade é um período. Então, uma fase racional, abriu um canal. O seu Manuel, ele abriu esse canal racional. Ele foi o único que teve a coragem, né? Aí ficou assim. Aí ele ficou lá embaixo, contando de baixo para cima, e lutou no início dessa hierarquia. Então passa por ele, racional superior da Terra. Se puder lembrar, você tem que completar. Racional superior da Terra. E acima do racional superior da Terra, o superior racional, que é o racional superior. E o racional superior está presente em todas as divisões. Ele é o habitante máximo do mundo. Mas já ficou lá de base com o seu Manuel. Então você vê que muita está de olho, ele está aqui e não está lá. São movimentos dos habitantes do mundo racional. E sai do mundo racional, fica na atmosfera fazendo a propaganda. Aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Risco luminoso, chuva de energia racional. Então é propaganda que eles fazem. Quando eles estão fazendo a propaganda da luz racional. E a luz racional está presente, apanhando nossas partículas para levar para a planície. E alumiando os que estão. E nós, com o nosso estudo racional, você vai se ligar ao contencioso universal. Lá em cima, põe aqui embaixo. O contencioso universal está acima. O Tribunal Racional que faz o julgamento nacional, da Justiça Suprema que dá acesso, Pedro Céu, aí que vem o Tribunal Nacional. Você vê que o nosso privilégio, por que nós temos esse privilégio? Porque nós era a planície, pura, limpa e perfeita, esperando a hora de ser um habitante do mundo. Os habitantes do mundo racional ficou em cima da planície, foi chamada a atenção, desobedeceu. Por isso ele desceu com ele em cima, desobedeceu. Mais tarde veio esses habitantes que também desobedeceu. Não vai, fica aqui. Desobedeceu e veio acompanhando a deformação da terra. E nós éramos isso. Mas nós viramos gente. Mas não tinha como fazer. Quando o racional superior vinha outra forma de vida, ele fez um projeto racional. Uma vida que tivesse condições de entender e compreender
para se saber como voltar para o seu estado natural sem continuar a deformação, que é descendo de trás. Aí vai explicar é a mesma coisa, tem um cachorro aqui. O que o cachorro quer? Só comer osso, comer coisa. Aí você dá dinheiro para cachorro, para que o cachorro quer dinheiro? Vai cagar até em cima do dinheiro. É assim que nós faz. Mas é para esse dinheiro, ele tem que comprar coisa para ele comer. Mas vai explicar isso para o cachorro. Quando tudo volta, essa hierarquia acaba. Sim, porque tudo volta para o seu estado natural. Em primeiro lugar, nós somos mais sofredores. Você vai desenvolver 4 partes. O raciocínio, através você vai se comunicar com o mundo racional, usando o seu raciocínio, que é o nó de comunicação racional. E esse raciocínio é feito por esse habitante que vem acompanhando a deformação. Ele se materializa no máquina do raciocínio. Vai servir para nós se comunicar com o mundo racional. E o sofrimento dele é querer voltar e não pode. Quando era para não vir, ele se obedecer. Agora tem que ir até o fim. É um castigo dele. Mas serve, aí ele faz uma grande que serve para nós se comunicar com o mundo racional. Mas a nossa ligação é através do estudo da cultura racional, através da planície, através de nossa essência. Como nós era planície, nós temos uma essência racional. E essa não se acaba. É o nosso fim com a planície racional. Agora, o que fazia a gente não subir por a cosmologia, não subia, eram as partículas que estavam aqui. A imunização põe as partículas, leva para a planície. No dia que a pessoa transformar e virar energia, não tem como segurar essa energia, porque ela é atraída pelo mundo racional. Aí, qualquer jeito você volta. Então não tem como nascer mais. Então tudo isso aí foi bem esquematizado. Né? Então hoje está assim. Aí como nós estamos com pressa, e já quer logo nas perguntas, já põe o livro na mão de todo mundo e as coisas acontecem. Mas não é assim. Quando você abrir evidência, você vai ver o que você está vendo. Você está dentro do formigueiro sem se picar. Tem que assim, puta dosamento. Mas aí você já está seguro, isso já está imunizado. Então é outra coisa. Isso não é assim fácil. Assim. Aí tem a natureza, que é a luz e energia que vem esse tempo todo cuidando disso aqui. Ela também quer voltar para o nacional, mas ela é única. Tem muita coisa que depende dela. Depende dela, precisa da autorização. Então você não pode meter os pés na mão, só porque você vai melhorar os funções de fora, né? Assim. Nós só temos a mãe enquanto nós estamos aqui. Né? Quando tudo voltar, ela agora liberar é assim. Mas quando as coisas acontecerem, se ela liberar, quando as coisas acontecerem, melhor ainda. Agora, se não liberar, só quando as coisas acontecerem. Aí você tem que entender que é assim. Por isso nós se ligamos ao contexto hoje universal, que é o conhecimento racional. Quando você se forma aqui na universidade, você se forma numa ciência. Quer queira ou não, você é formado numa ciência. Quando o estudante de cultura racional se forma pela Universidade Federal de Cultura Racional, que é conhecimento racional, você também se formou numa ciência. Mas uma ciência superior a tudo e a tudo. Que é o contexto novo universal. É uma ciência suprema. Superior a toda essa ciência. Você se liga nele. Aí você está bom. Só que você não pode parar de ver, só que você tiver imunizado. Então, não pergunto. Tem as coisas racionais, e tem a propaganda, que antecede as coisas racionais, certo? Depende da natureza dessa propaganda. O racional superior, ele tem uma data
para as coisas racionais acontecerem. Dependendo da vontade da natureza ou não. Ele já tem essa etapa. A natureza não liberando esses acontecimentos, acontecendo as coisas racionais, isso seria um desrespeito à natureza, do racional superior, não esperar a natureza e fazer as coisas racionais Não, porque acontecerem. isso aí já está programado desde quando o pai fez o nosso projeto de vida. O dia certo, a hora certa das coisas racionais acontecer. Então, não está desrespeitando nada. Não, Não, porque é a hora certa. eu estava assim, às vezes a gente pensa e entende assim, que a natureza, Não, é o seguinte, Ela- quando você abrir a evidência racional, você vai ver muita coisa do eletromagnético que você pode usufruir dele. Só que é elétrico e magnético. Como levitação. A coisa mais fácil é levitar. É só você desligar da gravidade magnética. Agora, como a natureza não liberou, então você sabe, isso aqui é dela ainda, é do eletromagnético. E todo mundo tem uma chave na cabeça que liga e desliga da gravidade magnética. Que ela fez justamente para quando tiver bem evoluído na civilização. Mas como a civilização nunca atingiu o seu ponto crítico, e ela, se ela continuasse, podia ser que acontecesse, mas ela já por vontade própria, já destruía tudo, começava tudo do zero. Então nunca o ser humano chegou a descobrir essa chave, que liga e desliga uma coisa natural para a pessoa levitar. Então quando abre a evidência, você vê isso aí. E você sabe que é fácil. Né? Aí se ela liberar, aí você faz a propaganda. E como está liberado, todos os estudantes já estão fazendo programa, mas ainda não chegou a hora das coisas acontecer. Você ensina. É só você fazer assim que você vai ver. Porque você não está ainda com a evidência, mas você está com todo o conhecimento racional, já viu mais de 1000 vezes. Então você merece. Aí todo mundo vai ver a banda levitar, todo mundo quer. Mas para isso tem uma senha. Só é falar quando a natureza liberar. Agora, se por acaso ela não liberar, só quando as coisas racionais acontecerem. Porque aí aquela hora, aí já vai todo mundo saber, já vem se levitando, todo mundo pronto, aí não precisa mais de senha, de nada. Porque você já está pronto. Seu raciocínio e funcionamento. Aí vem a evolução do raciocínio. Aí rapidinho, dependendo da sua quantidade de leitura que você já fez, de vezes que você já fez, vem o tempo. Então você tem uma ideia, se você só leu 1000, uma vez, só 1000, aí as coisas racionais começam a acontecer. Aí você já está vendo tudo. Você está raciocinando, mas ainda não está levantando. Precisa da evolução do raciocínio. Como você só leu 1000 uma vez, vamos supor, vai levar 2 semanas. Daqui a 2 semanas é que você vai levitar. Mas você está ansioso para libertar, porque já tem aí Pelé, já não só quantas vezes. nem demora. Quanto mais você lê o livro várias vezes, nem demora. Entrou em funcionamento, você já vai, porque é rapidinho a evolução. Porque já está praticamente pronto. Então, as coisas racionais estão tudo pronto, esperando as coisas acontecerem. Está tudo pronto aí no estado. Pode ser que a banda levite ou não. Se a natureza liberar, Ela foi liberada pelo método. aí vai surgir uma lapidação. Para quem não está com o livro na mão, mas está vendo, ó, deixa eu falar, eu achava que estava tudo bom. E agora está aí acontecendo. Aí a pessoa tem que lapidar, mas não é ainda as coisas racionais. As coisas que ainda existem, relacionadas magnéticas, que o ser humano não fez. Mas ele só desenvolvendo 10% só do cérebro. Tem mais 90%. Esse 90% você descobre. Se evoluísse, né, se desenvolvesse, você ia descobrir essa chave e como levitar. E coisa natural. E essa E não liberação, tem acidente, não tem nada.
essa liberação, essa senha, ela é individual? A natureza transmite na cabeça na do homem? natureza não. Na natureza é só liberar. Não é liberar, como é estudando, todos estudando, você vai saber. Então, na época do alfabeto astrológico, os seres daquela época já tinham na digital, tinha essa chave, Alfabeto astrológico, não. quando saiu. Não, porque o objetivo dele, o primeiro alfabeto, né? Era seguir isso aqui. Não tinha essa chave ainda para Não, o ser humano tinha, mas não estava ainda. Mas quando eles começou a entender o pensamento, a desenvolver a imaginação, depois o pensamento. Aí eles começaram a entender, aí já foi sabendo disso aqui. Ok? Não, mas estava pronto. E é isso aí. Mas não está, nada ainda foi dado. Aí eles tinham que seguir a risca para voltar para o mundo racional. E voltou muito no mundo racional, aparelho. E seguiu isso aqui. E os habitantes desse estão hoje no astral superior. E os aparelhos só morriam uma vez. Morria, transformava, voltava para o astral superior. Aí do astral superior o aparelho voltava a ser planície, ou são habitantes. E esses habitantes que desobedeceram, como não foi usada a máquina do raciocínio dele, eles ficaram no astral superior esperando. O astral superior é o outro. Depois que voltar tudo isso aqui, terra, tudo isso aí, acabar, até o inferno, tudo aí vai voltar o astral superior. O astral superior não sofre. Mas está pertinho do mundo racional, mas o sofrimento é não poder voltar. E perder um pouco de vida. Esses habitantes que vieram depois, desobedeceram, né? Chegaram até aqui, eles voltaram para o astral superior, são esses que estão lá. Não. Os que. Foi máquina do raciocínio. Eles. Qual que você está falando? Esses que vieram depois. Sim, mas é o raciocínio desse que seguiram isso aqui. Seguiram. Tá, mas eu falo assim, quando saiu aquele. São dois grupos, né? O que veio depois, o grupo que veio depois, Se desobedeceram. materializa como máquina do raciocínio. Isso. Sim. Esses já estão aí, né? Sim, então aí, ó, materializando máquina do raciocínio. Essa é 20 modernidade. Mas eu estou falando desse do alfabeto astrológico. Esses já estão lá no. Houve a extinção dos que vinham em cima da planície. Que vinham em cima da planície, em cima da região. Ele se extinguiu, aí foi feito. Quando ele se extinguiu, foi feita a forma no chão. Foi preenchido pela massa de energia racional, fez os primeiros seres humanos com aquela massa de energia racional da planície. Mas como houve uma extinção, o raciocínio dele está lá. Ele materializou com máquina do raciocínio, naquele aparelho. Aí aquele aparelho virou monstrinho, depois ele foi virando monstrinho. Não é que ele morria de monstrinho e nascia com monstrinho, não. Depois que ele formou um monstrinho, com 15 metros. Monstrinho. Aí de monstrinho, o tempo foi passando, ele foi mudando. Aí virou um monstrinho. 30 maior metros. ainda. Aí de monstrinho eles virou monstro. Isso. Passou. Aí de monstro eles viraram monstro odonto. E de monstro odonto eles viraram monstrões. Pra você ter ideia o tamanho deles. Era só eles em cima da terra. Não existia. Aí depois de monstrões, ele foi virando um selvagem monstro. Depois de selvagem monstro, um selvagem menos monstro. Até selvagem. Aí de selvagem, dá bem o tamanho dele. Veio a imaginação. Aí foi desenvolvendo a imaginação. Da imaginação o pensamento. Eles olhando aquela mãozona dele, é pai do tamanho do CPA. Não tem como ele errar ali, né? Na estrada. Melhor que já merece. Tem até nome de rua. Pelos que mostra aí, você viu o tamanho, puxa vida. Aí você vê o ser humano hoje, nós já extinguimos faz isso. Vê o tamanho que vem diminuindo e a durabilidade de vida.
Só que a vida de selvagem era longa. Muito tempo como selvagem. Depois de muito tempo como animal racional, como bicho racional. Selvagem, bicho racional, animal racional, civilizado, aí que veio o alfabeto florônico. Primeiro, para seguir, aí muitos voltaram. Seguiram muito tempo. Aí depois teve aqueles que não quiseram voltar. Não seguiam. Como o pensamento e a imaginação já estava desenvolvido, foi fazendo pensar que imaginava, e mexendo não era para mexer. Aí morria, como só morria uma vez, não podia voltar, porque não seguia. Aí foi juntando, acumulando. Depois que na natureza já estava bem pronta, tudo manjando tudo, criou a Astral-Terra. Com aqueles primeiros, o Astral-Terra com aqueles primeiros. O Astral-Terra de hoje é a evolução da matéria. A evolução da matéria. Mas já não é mais aqueles primeiros. João, Aqueles primeiros já estão terra. e os habitantes desses que desceram da primeira leva, que não subiram, estão aonde? Estão fazendo o quê? No espaço. E Eles têm também, função? sim, encerrou para ele a máquina do raciocínio. Não tem mais como. Porque quando é feito um habitante, um aparelho, tem que ter um habitante. E aquele habitante é só daquele aparelho. Ele pode nascer e morrer muitas vezes, mas é só ele. Como esses que não desceram, foram para o Astral-Terra, os aparelhos. E o habitante dele está no espaço. Mas Só eles- precisa pra voltar. Eles têm função? Não, esperando voltar. Eles ficam torcendo que tudo aconteça igual nós. A lapidação dele, querer voltar. Estão no clima A racional. lapidação nossa, já querendo evitar, já querendo dar um. Já estão no clima racional já. Não deixa de ser uma lapidaçãozinha quando está fora do seu estado natural. Mas não sofre. Vocês não podem fazer propaganda, nada. Tem que ficar, A missão dele era só máquina de tem que raciocínio. ficar só no stand-by, parado. Mas só que ele teve, como usasse o azar do aparelho não seguir. Se o aparelho seguisse, hoje ele estava no astral superior. Agora, de onde ele está, ele vê o astral inferior, o astral superior, o internacional. Porque ele é um habitante pronto. Ele só perdeu virtude. Virtude é vida. Eles se esqueceram da vida racional. Até a volta do seu Manuel, aí lembraram tudo de novo. Sim, aí com o seu Manuel, só que o Manuel conversa com todos eles. João, voltar àquele assunto lá da levitação, eu queria saber sobre garantia. Dá para falar aí? Pode botar. Por exemplo, essa pessoa recebe, um estudante de jantar recebe a liberação da natureza. Ele faz a levitação e ele acha por bem presentear os estudantes fazer a banda levitar. Quem vai dar garantias quando eu voltar para casa, o fulano de tal voltar para casa? Os evangélicos, os fanáticos. Ele, não a natureza. Ele tem força para vigiar a cabeça de todo mundo e qualquer decisão ele vai perceber disso aí. Porque ele vai dar, vai ensinar para a pessoa, faz isso. Aí a pessoa faz e começa a levitar. E você aprende, aí você treina, levita. Você está me falando, João, que quando for ter levitação, na banda, ele tem recurso para fazer todo mundo. Sim, porque aí todo mundo já está sabendo o que tem que Mas fazer. existe um passo a passo, ele vai explicar. Sim, precisa ligar. Porque vocês só estão só estudando. Então, Não imagina. está vendo nada aí. A gente não dá essa Pois é, mas aí, essa pessoa que tem esse poder, Sim, mas aí, por exemplo, começa daqui. Aí vem a propaganda já. Sim. Aí eu vou supor os outros de outro lugar também quer. Aí você tem que ir lá, ensinar para ele lá. e está proibido passar essa E o Juarez? Não, eu sei, eu estou falando assim. Aí os daqui já sabem o que faz. Aí você pode ir lá e ensinar os outros. Você fica bom ônibus para ele estudar. E a televisão está mostrando. Acho que é uma evolução. Porque começou aqui, depois agora lá. Então eles correm para lá, correm para cá, correm para lá. Não vai mentir. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Porque não é uma levitação segura. Segura assim, não é que a pessoa cai. Segura por causa de bicho. Depende que transmite. E quem vai vigiar? A polícia, apropriada. Tudo é polícia.
Ué, escreveu, né? Senhor? O que é que ia perguntar? Não, quando o bebê nasce, tem que eles falam moleira na cabeça, né? O que seria aquilo ali? Moleira? Moleira. Ah, mas isso aí é o nome que. Pois é, mas de mãe. é algum defeito ou... Pois é, aprendi de mãe, é porque tá fundo, tá tudo mole. A criança toda molinha. Bom, meu cérebro, meu ouvido, mas é mole. Até o osso da criança tá mole. É fim daquela. É, porque a criança está funcionando, né? Então passa o ar. Aí fica aquela curvatura assim. Aí depois vai tudo endurecendo, a criança vai ficando mais forte. Hoje em dia, você tem uma cabeça dura. É uma pedra na sua cabeça. Não é uma criança não, é tudo mole. Por que ela não mole? Porque é para sair, para passar. A criança formada lá no útero da mulher, né? Tudo molinho. Então ela tem que se adaptar à passagem, saída. Ela tem que estar mole. Ficar dura, aí tem que operar e tirar por cima. Mas quando está molinho, vai passar e a criança vai. Ou se vai endurecer. Se não sei, mas é um pingo d'água. Esse é um pingo d'água. Mas a boleira, sei o que cair, isso aí é apelido. Ô João, eu já perguntar, espiral, o que é uma espiral? Espiral, qual de espiral você quer saber? Eu tenho invisível. Tem energia invisível que forma espiral. Forma onda, forma tempestade. De ondas. Mas tudo é invisível, o ser humano não vê. Por que eles fazem isso? Porque é vida. Vão no espaço. Eles fazem, eles se manifestam. Faz às vezes assim, um ser dos outros. Mas de energia. Forma espiral e ninguém vê. E tem aquela energia que não, que já faz que é para ver. Então, aí tem uma forma de espiral também, tipo um furacão. Agora, João, essa forma de espiral, porque ele fala que é espiral da formação lá no mundo racional da ação superior, né? Essa forma de espiral, ela tem também na formação nossa do ciclo do DNA, né? Mas aí é depois. Mas é depois de meio desse, fazendo isso. Não digo dentro de nós. Essa formação já veio como modelo do lado de cima. Eu não entendi, fala. A formação do racional superior em forma de espiral, né? Fala de Menezanum, sempre aquilo lá, né? Mas essa formação do ser humano, quando se formou, e as moléculas, DNA, essa coisa que existe dentro de nós, né? Para formar o ser humano, né? Uma das coisas que forma, né? Ela formou uma forma de espiral também. Ela foi como um modelo de lá ou foi aleatoriamente? É com forma de espiral, para formar o ser humano. É que eles dizem as moléculas que tem dentro da ciência, né? Mas se a ciência está vendo ali, microscópio, ali é bicho. Não tem fundamento. Ali é bicho. Ali, quer dizer, tem vários espermatozoides, eles estão vendo, são vários. Só que cada espermatozoide é um ser humano em miniatura. Cada espermatozoide. Mas tem vários tipos de espermatozoides. Engravida, determinado pela natureza, e que não engravida. Aquele espermatozoide você vai virar mesmo espermatozoide, vai materializar como espermatozoide e depois voltar para o espaço. Como está tudo numa ejaculação só, eles ficam vendo lá e vê aquela briga que eles pegam. Aí tira a sua dedução. Agora, cada espermatozoide é um ser humano em miniatura. Aí a ciência fala que a briga para entrar no mundo é a lei do mais forte. A deformação é a lei do mais forte. Só que aquele espermatozoide que é determinado para nascer, esse tem força de, se ele encontrar um óvulo maduro, ele tem força de penetrar. Os outros só vão abrir o caminho. Né? Os outros só vão lá para engrossar o caldo. Porque na ejaculação vem bastante espermatozoide. Porque existe um ciclo aí, nada é parado. A pessoa morre, transforma em micróbio. Micróbio transforma em vírus visível. Vírus visível transforma em vírus invisível. Vírus invisível transforma em vírus energético.
vírus, a energia transforma em energia. Essa energia fica no espaço, separada dos eletromagnéticos. Se a natureza não mexer com ela, não determinar nada, ela vai ficar um X tempo no espaço, depois ela vai se materializar lá, de qualquer um. Aí só que ela vai materializar no espermatozoide, só que no espermatozoide que não vai engravidar. Aí forma o espermatozoide, onde é produzido os espermatozoides, vai para a vesícula seminal, a pessoa tem um saquinho, acumula ali, depois sai pelo canal, pela uretra, vai o vaso sanitário, transforma e volta lá para cima de novo. Faz um ciclo. É uma lapidação dele. Virou energia. Aí se a natureza determinar, ele vai nascer como ser humano. Aí vai lá, materializa no espermatozoide, aí vem aquele espermatozoide forte, porque vem a energia racional dentro para formar a máquina do raciocínio. Tem um habitante do raciocínio. Por isso ele tem força. Ele penetra no órgão e ali, como ele é um ser humano em miniatura, ele vai formar um ser masculino determinado pela natureza. Aí ele mesmo tem os vírus eletromagnéticos dele, o vírus que tiver mais vai destruir o outro. Se for, a natureza determinou para ser homem. Aí os vírus elétricos vai destruir todos os vírus magnéticos da ele lá, para prevalecer em si masculino. Se for o contrário, é o feminino. Aí isso aí serve para a ciência estudar. É sempre a lei do mais forte. A lei do mais forte. Aí a ciência está a lei do mais forte. Sobrevivência. Se tiver melhores condições. Não, promoção é outra coisa. Aí já é outra. Promoção no gênero, isso aí é outra coisa. Isso aí vem que duas misturas para virar uma tecida. Aí vem essa tecida. Junta duas promoções para virar uma terceira promoção para pegar os dois. Para pegar todos os olhos, toda a cabeça, todo o cabelo, toda a pele. Sabe? E os genes, junta dois para virar um, para pegar a aparência dos dois, do pai e da mãe. Isso aí é depois, não é o espermatozoide. Você vai juntando lá onde é produzido. Aí forma o conteúdo, aí aquele conteúdo vai traduzir o sinal e vai conseguir passar para o órgão, por causa da força do espermatozoide, aí passa por todo mundo dentro. A informação também. Aí vai formar uma criança com uma aparência. E quem o formou, como a ciência fala. Aí vem o gêmeo com a aparência. O gêmeo faz os filhos parecer com os pais. Mas é muito diferente. Aí vem com aquela aparência dos pais. E assim vai para a ciência hospital. Os cromossomos da cor dos olhos, da pele. Quer dizer, outra mistura. Agora, João, dentro dessa linha de pergunta, vários estudantes de cultura racional antigos já transformaram, né, há mais de 35, 40 anos. Eles já estão aí de volta? Mas tem uma natureza, ela não libera para falar. Mas se morrer com o livro na mão, está muito bom. Na terra ele leva de nós. Se morrer com o livro na mão, isso é melhor coisa, é a hora que você está com o livro na mão. É a hora que mais nos despertou. Para não deixar você entender o conhecimento. Porque se você entender o conhecimento, ele acha que você vai perder o aparelho. Aí fica transmitindo, dá sono forte, a pessoa derruba o livro. Né? Aí faz com que a pessoa nem dá muita bola. Leu lá, mas foi mesmo que não leu. Mas se viu. Pegou no livro, começa a ler, está assim bem. Aí vem mais o raço, nós pegamos ainda fora, não está assim bem. Aí o bicho está dando mais ênfase. Mais do que perturbar a pessoa. Tem que ler 3, 4 livros por dia. Aí depois vai falando, mas tem que ler todo dia. Aí ele vai na muito. Aí
não tá valendo nada. Aí fala, é assim, porque ele não vai descer para tudo, né? Ele lapida a gente, mostra a verdade. Lapida os bichos, mostra a verdade. Você não está na classe inferior, tá? Então, agora, a única coisa que os bichos têm que fazer é entrar na linha racional. Se eles entrar na linha racional, eles vão ter privilégio com a natureza. Vai colocar eles em classe que não sofra tanto. Mas eles, de todo jeito, vão chegar, tem que ir até pedra. E pega voltar. Ele já perdeu o raciocínio. Perdeu a gente. Por isso nós ainda estamos em melhor condição, nós temos um privilégio. Ela no livro vai ler. Ela no livro vai ler. Chegou a hora que nem tem entendendo, mas leia. Se morrer, está garantido. Isso é uma pessoa famosa. Agora os bichos criam tanta coisa para não deixar a pessoa pegar no livro. Mas eles sabem. Eles sabem, tanta religião, seja o povo também ele tem que isso aí. Agora, na visão do ser humano, serve para não deixar ir para a droga, tem que andar certinho. Mas não para as classes inferiores. Ele não é garantia de nada. Então é isso que acontece. Aí tem muitas pessoas boas, pessoa boa, bondosa, ele senta com o livro na mão, mas não está por causa da religião. Aí pega o conhecimento, já lê, já tem suas conclusões, já não tem essa vida. Vai para as classes inferiores. Pode ser uma pessoa bondosa, mas ele vai para as classes inferiores. É porque o racional fala primeiro bem intencionado, mas pouco saber, né? É. Tem que. Aí a pessoa não leva em conta o dever do civilizado. O dever do civilizado é procurar conhecer tudo que existe no mundo. Escolher o melhor. Isso é o dever do civilizado. Mas a pessoa é um civilizado, mas não leva a riscos. Você vai lá fazer divulgação, que deve até aceita por educação, mas vê a verdade que você está falando. Mas não lê, quer dizer, não procura. Aí continua na sua religião, achando que está sendo bem assistido por Deus, né? E o tempo passa, o tempo, ele não espera. O tempo passa, morre, vai para as classes diferentes. Tem que parar papai e nem um boi tem boi. Vai para as classes. Agora, uma pessoa boa, ótima, e não merece descer de classe, mas desceu porque ele não nasceu. Nossa. Agora, quando ele pergunta assim, quando ele fala assim, que muitos já estão com raciocínio ou imunizados, mas pelas distrações não percebem. O que o profissional superior quer dizer com isso? Se você leu um livro, livro por livro, não pulou nenhum, então com raciocínio desenvolvido, não esperando as coisas relacionadas a acontecer. Aí quando não está em funcionamento, você está usando o pensamento e a imaginação. Mas ali você está garantido. É só você continuar ali. Pode parar. Até chegar a hora de ter que funcionar mesmo, aí você está bom. Mas a pessoa está pronta. É tipo assim, você tem que ter a consciência de que você já está numa boa. Porque senão você fica ouvindo transmissão de que está ruim, que não acontece nunca tudo, né? Se você fosse basear por isso aí, pelo que você está vendo, todo mundo está vendo esse livro, não tem ninguém ainda levantando. Isso é um bar furado. Isso aí é bicho, jogando na cabeça e a pessoa vai aceitar, mas a pessoa não dá conta. E a lógica do conhecimento é uma prova. O que o pai fala, prova e comprovação, que é a realidade da palavra escrita. E a pessoa já leu 1000 livros. Quer dizer, não está garantido, mas tem que estar em funcionamento. Mas como ainda não está vendo as coisas, e se baseando, fulano saiu da população, não entrou numa religião aí, como é que ele está bem. Já tem carro, já tem transporte, já tem carro, já tem isso, já tem aquilo, está cheio, mas a cabeça está louca. E a pessoa se passou pela população, vai estar sempre com aquelas coisas na vida. Mas não demonstra. Aí você encontra com uma pessoa, começa a conversar e quer mostrar que está bem.
Você vê que tinha, tá? Ninguém mostrar, tá vendo? Só uma parede. Isso aí tá tudo, né? Li os meus livros aí, jogou até o livro fora. Entendeu os livros mesmo? Chato. Chato. Não adianta você combater. Vai combatendo, vai se mostrando que tá bem, tá bem mal. Tá? Assim que acontece. Você não pode se basear por ele. Você tem que ler os livros da própria parte. Nem por você leu o meu livro, você leu. Olha que ainda bem que o pai repete. Você não ri. E nessa situação aqui, hoje, meu Deus, está garantido, ele pode fazer o que for. Está garantida a sua volta. É. Porque a imunização já pegou tudo, só está faltando uma. Não vacina só. Aí a pessoa parou de ler, às vezes está até falando mal do livro. Isso. É porque a gente vê assim no próprio meio da gente, a gente não vai explicar no nome do livro. Às vezes estudantes que leram várias vezes, entendeu? Parou de ler. Hoje fala da cultura racional, reclama política. Tem que chegar essa situação. Está garantido mesmo jeito. Pois é, mas quando dá para ser lapidado, ele vai ser lapidado. A língua é um chicote no fogo. É um chicote para ele. Agora, garantido por fundo, no racional, está garantido. Está garantido porque nós terraplanistas. Não ninguém culpa, nós terraplanistas. Até o racional superior tem hora que fala, pede até desculpa. Da maneira que ele falou isso aqui, para poder entender, senão você não pegava no livro. Você sai do mundo nacional, você obedeceu, fazer o mundo da levantar. Quer dizer, aí você vai entender que é você. Ele vai receber hora para você, suas condições, sobre esse mundo nacional. Devemos sem se conhecer, agora caiu o conhecimento, agora vamos ler. O jeito é para voltar para o nosso estado natural, e vai vendo. Mas nós éramos isso. A gente só obedeceu, esses que estão materializado em forma de matança. Aí vem o rei da vida reclamar. Né? E reclamar, não, mas nós. Bora voltar. Calma. Calma aí, mano. Entendeu? Vai chegar a nossa hora. Por isso, nosso privilégio, a gente nasceu com o privilégio do raciocínio. Então não pode perder esse privilégio. Você vai se ligar já lá em cima. Então, desse livro universal. Nessa hierarquia. De baixo para cima. Então, aí você vai ver o nosso privilégio. Mas por quê? Porque nós éramos planície, pura, limpa e perfeita. E ainda ia ser uma luta fácil. Então, nós não temos culpa nenhuma. Por isso está tudo na nossa mão. Na nossa mão. Lê os meus livros, larga, fala mal, para dar até um desconto. Porque nós estamos na matéria e nós viramos isso aqui, uma lama. Mas você falou ali agora, sobre o livro verde, está com as 4 partes ponto. Existe uma diferença grande entre ela conseguir deixar o raciocínio ponto para entrar em funcionamento e a pessoa ter garantido a volta, né? Prontinho. Ou seja, Começou a acontecer as coisas racionais, se o raciocínio não funcionar. mesmo Onde assim, você tiver, você vai saber. eu estou com 7 livros. Começou lá as coisas racionais. Eu precisaria de 17 livros, pela contagem que você falou, para me deixar no raciocínio ponto para entrar em funcionamento. O fato de eu ter só 7 livros, essa complementação das outras 10 livros. Então, tudo isso aí vai servir. Quanto mais vezes você relê o livro, melhor ainda. Melhor ainda. Quanto mais vezes você relê, eu já perdi conta, eu nem conto mais. Então, quanto mais você lê, melhor ainda. E começar a acontecer aí, que você vai ver que valeu a pena isso. Mil vezes. Que a primeira vez é novidade, você vai ler. Mas você consegue ler um do outro. Aí na segunda vez, em vez de você melhorar, você desanima. Que é a matéria. Já vê assim, não funciona. Para de ler. Para de ler. Aí vê um bicho lá, termina para você parar de ler.
Agora, se você. Aí eu permito para você parar de ler. É você parando de ler, vai lapidar o seu raciocínio. Porque ele deixou você parar de ler. Por que deixou? Não é para deixar. Vai lapidar o dele. Mas aí é outra história. Porque nós somos movidos à vista, à visão, mano. Você não está vendo nada, chega um bicho lá, transmite uma coisa para você fica aceitando. Tem uns que fazem um quebra-cabeça. Vai estuda, não vai transmitindo para você. Aí vai fazer um suprimento, e a pessoa vai aceitando. Ou você faz o que eles estão transmitindo. Aí pronto, aí vai aceitar. Então você continua lendo ou não precisa mais? Hoje em dia eu leio. Chegou a hora de ler, eu leio. Fecho o canal. Isso pode soltar uma bomba se eu pego isso. Aquela moto, né? Viva. Você nem escuta. É a hora de ler. A hora de dormir, você já deita dormir. E a hora certa para você acordar. Você acordou naquela hora, pode soltar uma bomba. Então, qual a importância do limite na nossa vida e qual seria a melhor forma de alcançar esse limite? Nossa vida. No nossa rotina nacional, principalmente, né? Bom, nós temos essa bagagem, o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. A gente tem que aprender as coisas boas. É ruim, você já nasce, o crescimento é isso, você já nasce. Nesse sentido, né? Vai evitar. Vai evitar. Agora, respeitar tudo. Você respeitando tudo, porque aqui existe. Porque é ruim mesmo. Chega um ruim lá falando que vai matar, que vai não sei o quê. Aí você fala, não faz isso não. Isso aí é contra a lei. Mas se ele insistir, aí depois você até apoia ele. Respeitando ele. É uma forma de respeitar, né? Ninguém é problema tem com ele. Ele é vida. Você tem que respeitar. Porque é ruim. E é bom, é bom. A leitura vai dando isso aí. Só que a pessoa, você vai lendo, e o seu sentimento grava tudo veloz para lapidar, né? Grava um monte de coisa do magneto. Porque o sentimento é magnetismo, é magneto. Ele gosta de gravar aquelas coisas mínimas da pessoa. E sabe que o sentimento ele é uma vibração. Ele vai repetindo. E a pessoa não está lendo aquele próximo repetindo. E atrapalhando a leitura. Mas você pode usar esse sentimento com as coisas racionais. Aí você também tem que criar uma estratégia. Para poder se gravar aquilo que você está lendo. Procurando ponto de vista. Aí procurando mesmo. Aí vem aquela transmissão. Mas você aprendeu isso na escola, isso aí é coisa primário. Mas você não está fazendo. Você está lendo por cima tudo, só dando vazão de sentimento. Tá? Então você aprendeu também não está seguindo. Mas você sabendo, você vai procurando ponto de vista. Sua preocupação é procurar ponto de vista. Não é nem o que ele está falando. E quando você está prestando atenção no ponto de vista, você está sabendo o que ele está falando. Educando a mente, né, Rafael? Aí vai educando a mente. Aí você vai, essas coisas que ele está falando, vai ocupando lá o sentimento. Daqui a pouco você parou de ler, você está indo trabalhar e está coisa alma, se nós estamos falando sobre isso. O que é isso? Eu acho que é assim. Ah não, eu acho que é assim. Ah, vou procurar para Juarez. Aí vai lá e Juarez, dá uma coisa. Aí dá